E aqui no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com Tânia Dornelas, que é assessora de advocacy da campanha nacional pelo direito à educação. Muito bom dia, Tânia. Bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual. Muito bom dia a todos vocês e vamos falar um pouco sobre educação? Vamos falar sobre a educação, vamos falar inclusive sobre esse censo da Educação Superior 2021 que foi realizado pelo INEP, né, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que traz dados e balizas para a formulação de políticas públicas na área do ensino superior. Eu queria que você começasse falando para a gente, Tânia, a importância desse censo e de que maneira isso pode organizar a distribuição de recursos. E aí, quando eu falo de distribuição de recursos, a gente precisa levar em conta que a educação superior do Brasil ainda está muito baseada no ensino privado, né? Exatamente. E aí eu já começo pela sua última fala, porque primeiro, qual a importância do censo, né? O censo ele é um retrato da realidade de determinada situação, determinada questão do país. No nosso caso aqui, do ensino superior. Né? E o que mostra justamente o que você colocou. Nós observamos, a partir do censo que foi divulgado na sexta-feira pelo INEP, que há uma predominância preocupante do ensino superior privado, né? E que isso traz algumas reflexões necessárias para esse novo governo que assume agora dia 1º de janeiro. Né? Pois é. Então, nós precisamos é, é, primeiro trazer que as vagas nos cursos remotos elas tiveram um aumento de 23,8%, enquanto as vagas nos cursos superiores presenciais tiveram uma queda de 2,8%. E em relação às matrículas, nós tínhamos 8,9 milhões de alunos no ensino superior em 2021, sendo que desses, 41,4% estavam no ensino EAD. Pois é, Tânia, Né? eu queria. Então, esses dados, eles necessariamente nos trazem a necessidade de algumas reflexões sobre as políticas públicas de promoção ao direito à garantia do direito à educação, especialmente nesse caso que nós estamos dialogando, da garantia do direito à educação ao ensino superior. Exatamente, eu queria pegar esse ponto, Tânia, que é do ensino à distância, o EAD, né? A maior parte das matrículas foram nessa modalidade. Claro que a gente teve a pandemia, e isso de certa maneira permitiu que a continuidade dos estudos desses alunos no ensino superior se desse dessa forma. Mas também me parece que existe uma estratégia até empresarial dessas entidades de ensino superior particulares para diminuição de custos e aumento da sua lucratividade. Queria que você falasse também da importância da retomada do ensino presencial com o fim da pandemia. Então, é isso que nós da campanha observamos também. Na verdade, existe uma tendência de privatização da educação em todas as modalidades e etapas de ensino. A verdade é essa, né? Nós temos acompanhado ao longo dos anos um crescimento importante e preocupante da educação privada. Né? E é isso, você vê um aumento e aí no caso da educação superior, de instituições de ensino superior que, teoricamente, não seria o grande problema, porque ampliaria, teoricamente, o acesso à educação. Só que essa ampliação de acesso ela não vem acompanhada também de qualidade. E ela traz uma questão, ela não inclui, ela promove uma exclusão daqueles que não conseguem ter acesso a um ensino. E isso tem muito a ver com o financiamento. Nós temos aí uma emenda, que é a emenda 95, a emenda do teto dos gastos, que praticamente parou qualquer investimento em diferentes áreas, inclusive na educação. E não dá para acreditar que isso não tem impacto. Né? Na verdade, nós percebemos, e que Darcy Ribeiro já falava muito tempo atrás, é que o que nós estamos vivendo é um projeto político.
esse desmonte das políticas públicas de educação, ele não ocorre por acaso. Isso é um projeto político, e é um projeto político de desmonte de políticas públicas e de ampliação da privatização na educação. A gente está conversando com a Tânia Dornelas, que é a advocacy da Campanha Nacional pela Educação, e eu queria falar com você sobre um ponto específico desse censo que ficou muito claro, né, Tânia, que é a quantidade de alunos em ensino à distância para o curso de licenciatura, ou seja, teremos em pouco tempo uma nova onda, ou uma nova safra de professores, e nenhum deles com um contato presencial. Que riscos isso pode trazer para a continuidade da educação, principalmente da educação básica no país? O risco é enorme. Para aqueles que não tiveram ainda a possibilidade de conhecer o censo, para vocês terem ideia, quando a gente fala o que são os cursos de licenciatura, são aqueles cursos que formam os professores. O percentual de alunos nos cursos de licenciatura é de 61,%. Ou seja, 61,% dos alunos que estão em licenciatura hoje, eles estão em licenciatura à distância. Ou seja, cerca de 77% dos estudantes que ingressaram nos cursos de licenciatura no ano passado, em 2021, já optaram pelo curso à distância. Então, o futuro, e isso é importante, não só para os gestores públicos, mas para os pais, para as famílias, entenderem que o que nós estamos falando aqui é que o futuro do professor que vai atuar lá na educação básica, esse professor é um professor que vai ter a sua formação à distância. Ele não vai ter vivência em sala de aula. Praticamente nenhuma, a não ser as dos estágios. Então, isso gera diferentes problemas. Um dos que a gente pode citar primeiro, que eu acho que é assim, extremamente importante, é que aquele professor que não tem uma vivência em sala de aula, e uma sala de aula é algo extremamente complexo, quem atua dentro de uma sala de aula sabe o desafio que é. Então, não dá para pessoas que são formadas à distância em licenciaturas atuarem em uma sala, porque eles vão estar literalmente crus. A verdade é essa. Eles estarão cruz e outra, e sem apoio do Estado, porque o que nós observamos? Que, na verdade, vai haver uma... Isso já foi previsto, tá? Isso não é novo, não saiu agora do censo, já tem vários estudos que trazem que nós estamos chegando em uma situação limite. Então, existem previsões que já apontam para um apagão de professores, de mestres no país nos próximos anos. Então, isso é muito sério, porque assumir essa identidade de docente, de professor, é uma tarefa que ela implica algumas questões. Ela implica a valorização, ela implica a ressignificação desse ser professor. E essa valorização, se ela não acontece nos 3 níveis de poder, que é isso que a gente vê hoje, não existe uma valorização do professor. Como é que o professor, esse profissional, que ele é fundamental na sociedade, ele é fundamental para o desenvolvimento do país, como é que ele vai ser valorizado pelos alunos, pelos pais responsáveis, pela comunidade em torno da escola? Se não existe nenhuma política que valorize, quando eu falo em valorização, eu não estou falando, embora extremamente importante, eu não estou falando somente da questão da remuneração. Eu estou falando das condições adequadas de trabalho. Eu estou falando que hoje nós temos professores com síndrome de em entrar dentro de sala de aula. Professores que têm vivência, que passaram por cursos presenciais, que é uma outra metodologia de ensino, né? Nós temos que ter clareza disso, e que passaram por vivências para se prepararem para atuar na dinâmica de uma sala de aula, e que não estão conseguindo. Imagino que será isso com professores que não têm essa vivência, que estão fora do ambiente escolar, que se formaram à distância, né? Então, já existem alguns apontamentos que indicam
que o déficit de professores em todas as etapas da educação básica, ele pode chegar a 235 mil nessas próximas 2 décadas. Então, nós não estamos falando de um futuro a longo prazo, nós estamos falando de amanhã. Sem dúvida. Né? Então, é uma questão que a gente precisa ter muita atenção. E é isso, se a gente não tem essa valorização dos professores, se nós não temos investimentos na educação superior pública para garantir que as universidades possam ampliar o acesso, mas não só ampliar o acesso, mas ampliar esse acesso com qualidade, vai ser muito difícil garantir o direito à educação superior para todas, né, todas as pessoas, todos os brasileiros. A verdade é que o sistema educacional brasileiro como um todo, ele vem sofrendo duros golpes ao longo dos últimos anos. Basta ver a questão do financiamento da educação pública superior brasileira, que está aí nos jornais, nos sites, em qualquer lugar que você procure informações, que não há recurso para o básico, não há recurso para pagamento de aluguel, não há recurso para pagamento de luz, de água. Como é que você vai para uma faculdade, para uma universidade, se você não tem água, você não tem o mínimo? Os laboratórios com equipamentos defasados, os professores que não conseguem um mínimo de insumo para as suas pesquisas. Então, é uma questão que deve ser um dos principais desafios para esse novo governo, sem a menor dúvida. Tânia, e é impressionante como a gente percebe que a destruição ela se dá de uma maneira muito rápida. Se a gente pensar que até 2016 a educação era uma das grandes prioridades desse país, inclusive era a mote da presidenta Dilma, né? A educação ser para todos. E a situação que a gente está vivendo hoje, como é que você avalia esse novo início de governo, ou essa retomada, ou essa reconstrução? Como é que isso pode se dar de uma maneira mais rápida? Com a participação da sociedade civil, com ideias de campanhas como a Campanha Nacional da Educação, como é que você vê esse novo concerto que precisa ser dado, concerto no sentido de orquestra mesmo, para a gente conseguir colocar a educação de novo num processo de crescimento e de equalidade, digamos assim? Então, assim, o foco principal do governo Lula para essa próxima gestão tem que ser necessariamente um foco na reconstrução, no aprimoramento e na ampliação de políticas públicas de educação, em todos os níveis e modalidades. Infelizmente, porque é o que a gente coloca. A educação pública, e aqui eu falo do chão que eu piso, que é a educação pública nesse país ela foi destruída. Né? Se nós conseguimos garantir que o direito à educação não fosse interrompido durante a pandemia, não foi por preocupação do governo atual, desse governo que está encerrando o mandato. Definitivamente não foi. Foi por conta daqueles que estão lá nas escolas, do corpo docente, dos professores que enfrentaram todas as dificuldades para garantir que o direito à educação tivesse continuidade nesse período que foi tão difícil para toda a população brasileira. E aí nós vimos professores da educação do campo que iam de bicicleta, iam de barco, iam a pé levar as tarefas para os alunos nas suas próprias casas, porque a gente sabe que o Brasil é um país continental, então as condições de acesso ao direito à educação, eles não partem do mesmo ponto de partida. Infelizmente, eles são extremamente diferenciados. Então, você tem populações que não têm esse acesso garantido. E o que acontece? No caso da pandemia, isso foi escancarado, porque não era novidade. Na verdade, as desigualdades educacionais que nós temos no país, elas já existiam antes da pandemia e elas foram escancaradas com a pandemia. Né? Então, o governo Bolsonaro, ele teve um serviço que a gente pode falar que foi positivo do ponto de vista da forma de pensar deles, que não é a nossa. Eles realmente não fizeram nada pela educação.
né? E esse era o objetivo deles, porque era o que eu coloco, é o projeto político deles, era esse. Não é investir em educação, não é pensar no desenvolvimento social do país, porque não há como pensar num desenvolvimento sustentável e sustentável de um país sem que ele passe necessariamente pela garantia do direito à educação. E o que nós vimos foi esse governo ir por um caminho totalmente contrário ao que nós construímos a partir de lutas coletivas e de demandas coletivas no nosso Plano Nacional de Educação, que hoje está dentro de uma gaveta, dentro do MEC, dentro dos governos estaduais, empoeirado. E o Plano Nacional de Educação é a mola mestra da educação pública do país. Então, é fundamental que realmente esse novo governo venha para reconstruir, para trazer, obviamente, novas políticas, porque nós não podemos ficar falando só do passado, a realidade muda. Esse governo Lula vai ser um governo totalmente diferente dos outros governos, não só pela conjuntura política que a gente vive, mas pela própria realidade em que a gente hoje está, entendeu? Então, realmente precisa de uma frente ampla, de uma frente que discuta e que assuma o compromisso. Eu acho que o principal, sabe, com todas as dificuldades, a gente sabe que vai ter dificuldades, mas quando você tem um compromisso político, sabe, com temas que são importantes para o país, a coisa caminha. Então, esse é o principal ponto, é você ter esse compromisso com a reconstrução do país, passando pelo direito que, além de ser um direito em si, é aquele direito que abre portas para todos os outros direitos, que é o direito à educação. Perfeito. Agradecer a participação da Tânia Dornelas, assessora de Advocacy da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, comentando aqui no Jornal Brasil Atual os dados, enfim, os resultados do Censo da Educação Superior 2021, que foi realizado pela INEP. Tânia, muito obrigado pela sua participação. Pode contar sempre conosco aqui da TVT, da Rádio Brasil Atual e também do portal da Rede Brasil Atual para levar essas informações para o maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço em nome da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e continuemos vigilantes para que esse direito realmente chegue a todos, porque ele é de todos. Um abraço. Conversamos com Tânia Dornelas aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.